Há guerras que começam com tanques, outras com tratados rompidos, mas essa começou com uma mensagem curta, quase sussurrada, que ecoou pelo mundo com o peso de uma bomba atômica. Israel cruzou a linha vermelha. A frase emitida por porta-vozes do regime iraniano surgiu poucas horas depois que mísseis devastaram alvos estratégicos em solo iraniano. Bases militares, centros de pesquisa nuclear e instalações secretas da Guarda Revolucionária. A ofensiva atribuída a Israel mudou o tom da região. E a resposta não tardou. Enxames de drones e mísseis partiram do Irã, do Iêmen, da Síria e do Líbano, cruzando os céus em direção ao território israelense, dando início a um confronto direto que o mundo esperava havia anos, mas temia ver acontecer. De um lado, Israel executa sua maior operação militar desde a fundação do Estado, uma ação cirúrgica e brutal, que expõe a vulnerabilidade do aparato de segurança iraniano. Do outro, o Irã acusa Israel de terrorismo internacional e ameaça retaliações em escala jamais vista. E entre essas potências, agem em silêncio forças maiores, mais distantes, mas não menos envolvidas. Estados Unidos, Rússia, China, Turquia, Arábia Saudita e até blocos econômicos como a União Europeia. Mas como tudo isso começou? Por que agora? E o que levou duas nações historicamente inimigas a romperem a lógica da guerra indireta e partirem para o confronto aberto? Essas são as perguntas que nos movem neste especial do IC News. Hoje, com olhar jornalístico, dados verificáveis e vozes respeitadas da geopolítica, vamos expor o que está por trás dessa operação que pode mudar o Oriente Médio para sempre. Vamos examinar quem ganha e quem perde, o que o Irã era antes da Revolução Teocrática e o que Israel sabia e preferiu não dividir com o mundo. O Irã já foi assim, um país com universidades disputadas, exportador de cultura, de petróleo e de ciência. Antes de se tornar símbolo de repressão, era símbolo de liberdade no Oriente Médio. Mas em 1979, tudo virou. A Revolução Islâmica tomou o poder, derrubou o Shah, com apoio popular e discursos de fé e justiça. O que se instaurou, porém, foi um regime teocrático, baseado no controle absoluto da vida pública e privada. Nascia ali a República Islâmica do Irã e começava a contagem regressiva para o cenário que vemos hoje. Agora, em 2025, o Irã enfrenta a maior perda militar de sua história moderna. O consulado em Damasco destruído, altos oficiais das forças Quds mortos, bases subterrâneas de mísseis neutralizadas, centros de enriquecimento nuclear sob escombros. É um colapso estratégico, é um alerta geopolítico. Israel não apenas atacou, escancarou o que sabia, escancarou o que o Irã fazia nas sombras e escancarou o quão vulnerável está o equilíbrio militar da região. Mas isso levanta uma nova pergunta. O que motivou essa decisão agora? Seria um alerta ao mundo? Um movimento desesperado ou parte de um plano silenciosamente negociado com aliados que não podem aparecer? E para nos ajudar a responder essas perguntas com precisão, convidamos hoje um dos principais nomes da geopolítica brasileira. Ele é especialista em relações internacionais com foco em segurança global. Com muito orgulho recebemos no IC News Urian Fancelli. Urian, seja muito bem-vindo ao nosso especial. A primeira pergunta é direta e necessária. Por que esse confronto agora? O que levou Israel a optar pela maior ofensiva de sua história recente?
sabendo que isso poderia desencadear uma guerra total. E porque o Irã parece ter sido pego de surpresa, mesmo após décadas se preparando para esse momento. Não dá para olhar para esse conflito agora sem olhar para o que aconteceu em 7 de outubro de 2023. Já havia lá atrás um cálculo do Hamas, que sabia que fazendo aqueles ataques terroristas contra Israel, aqueles ataques que foram terríveis, deixaram mais de 1.200 mortos, mais de 250 pessoas sequestradas foram levadas para a faixa de Gaza, o Hamas já sabia desde o começo que Israel iria responder com uma mão pesada. E foi justamente isso que aconteceu. Israel fez isso, acabou, em um primeiro momento, teve uma simpatia de grande parte do mundo, mas Israel começou com o tempo a sofrer alguns tipos de condenações externas por conta da maneira como estava atuando em Gaza. E Israel não atuou apenas em Gaza, mas atuou também em outras regiões, porque o país ele recebeu ali o apoio, entre aspas, o salve de outros grupos terroristas que são grupos apoiados pelo Irã. Um desses grupos é o Hezbollah, no Líbano. Hezbollah que era ali talvez o grupo padrão ouro do Irã, que tem vários proxies, que desde a Revolução Islâmica tem tido como tática principal o armamento desses grupos, a militarização e o treinamento desses grupos. Então Israel começa a travar uma guerra regional. Então a gente pode falar que desde o começo já se tratava de um conflito regional, que agora apenas escalou, mas essa regionalização já acontecia. Eis que Israel consegue, com o passar dos meses, enfraquecer o Hezbollah. Isso aconteceu de fato. O Hezbollah ele não foi completamente derrotado no Líbano, mas ele foi duramente enfraquecido. Então isso já pode ser visto como um primeiro golpe para o regime iraniano. Alguns meses atrás, há uma mudança de regime em um outro, e o Irã ele perde um outro aliado que ele tinha na região, que era a Síria do Bashar al-Assad. Então temos aí Hezbollah praticamente derrotado, a Síria duramente enfraquecida, o Hamas militarmente derrotado também. Não dá para falar ainda em uma vitória total sobre o Hamas em Gaza, até mesmo porque o Hamas ele perdeu grande parte do seu poder militar, mas conseguiu recrutar mais de 20 mil novos membros. Então Netanyahu, vendo que a situação agora, em junho de 2025, está desse jeito, com o Irã vulnerável, com seus proxies enfraquecidos e, domesticamente, Netanyahu, primeiro-ministro, pressionado pelas famílias daqueles reféns de Gaza para que ele aceite um cessar-fogo, pressionado internacionalmente. Você vê tudo que eu tô falando tá casando agora, né? Ele pressionado internacionalmente, sendo criticado por aliados, inclusive países europeus, pela atuação em Gaza, ele vê que é o momento propício para ele agir. Então ele age, ele age fazendo essas operações no Irã, que acabam beneficiando internacionalmente, porque para aqueles países europeus que vinham deixando de apoiar Israel ou que estavam criticando Israel, agora é o momento de Israel se colocar lá como uma democracia novamente. Então ninguém mais fala, ou grande parte do mundo ocidental ele passa a ver Israel como um país que vai impedir o surgimento de uma nova autocracia nuclearizada. Então o Netanyahu ele consegue ali fazer um reposicionamento de imagem, e existe o fator também de que o Irã enfraquecido, sem Hezbollah, sem Síria, ele estava numa posição bastante vulnerável. E isso corroborado por aqueles relatórios da Agência Internacional de Energia Atômica, que falavam que o país de fato ele não estava cumprindo com as suas obrigações internacionais e estava desenvolvendo um programa nuclear. Hoje você vai entender como o Irã trocou liberdade por repressão e com isso plantou as sementes do confronto.
vai entender o papel das potências globais, o peso da inteligência militar e os bastidores que não aparecem nas manchetes. Prepare-se, o que está por vir pode redefinir as regras do jogo global. Antes de falarmos sobre mísseis, radares e ameaças nucleares, é preciso entender o que foi perdido no caminho até aqui. Porque o Irã, o mesmo país que hoje lança ameaças contra Israel e desafia as potências ocidentais, já foi outra coisa. Uma nação de cafés, cinema, ciência e liberdade feminina. Um país que queria se parecer com a Europa e que quase chegou lá. No início do século XX, o Irã era uma monarquia. Em 1941, com o apoio dos britânicos e dos russos, o Shah Reza Pahlavi assume o poder e inicia um processo de ocidentalização radical. Em Teherã, mulheres ganham o direito de estudar, trabalhar, votar. A obrigatoriedade do véu é abolida. Faculdades de engenharia florescem. O país passa a ter laços estreitos com os Estados Unidos. Muitos o chamavam de a Paris do Oriente Médio. Mas havia um preço. A liberdade econômica e cultural crescia à sombra de um regime autoritário, sustentado por uma polícia secreta brutal, a SAVAK, treinada pela CIA e pela Mossad. A desigualdade aumentava. A elite se beneficiava do petróleo, enquanto camponeses viviam à margem. A região, que havia sido forçada ao silêncio, começava a ganhar força nos subterrâneos do descontentamento popular. Em 1978, os protestos eclodem. Multidões tomam as ruas pedindo o fim do regime do Shah. A repressão é sangrenta, mas ineficaz. Em janeiro de 1979, o Shah foge do país. No dia 1º de fevereiro, um homem barbudo, com roupas negras e olhar impenetrável, pisa no aeroporto de Teherã após 14 anos de exílio. O Ayatollah Ruhollah Khomeini retorna da França e é recebido como um messias. O que veio a seguir foi um golpe dentro da revolução. Grupos liberais e comunistas que tinham participado das manifestações são rapidamente eliminados. A nova Constituição instala uma república islâmica com poderes absolutos para o líder supremo. O parlamento existe, mas está abaixo da religião. A justiça é subordinada à Sharia. O uso do véu se torna obrigatório. A homossexualidade é criminalizada. A imprensa é silenciada. E a política externa muda da água para o vinho. O Irã rompe com Israel, a quem chamava de aliado estratégico, até poucos anos antes, e passa a tratá-lo como inimigo existencial. Para Khomeini, o Estado judeu era um câncer no coração do Islã, que precisava ser extirpado. A revolução não era apenas doméstica, era uma promessa de exportação religiosa para o mundo xiita. A partir daí, o Irã se transforma em um jogador invisível, mas constante. Apoia o Hezbollah no Líbano, arma o Hamas na faixa de Gaza, estabelece alianças com grupos xiitas no Iraque, na Síria e no Iêmen. E começa a investir em programas nucleares secretos, justificando-se com a necessidade de autodefesa. É nesse ponto que Israel volta ao centro da equação. Desde os anos de 1990, a inteligência israelense monitora cada avanço nuclear iraniano com olhos de falcão. O Mossad realiza operações clandestinas, assassina cientistas, intercepta carregamentos. O Irã acusa, nega, dissimula. O mundo, em muitos momentos, tenta negociar, como no Acordo Nuclear de 2015, que durou pouco e foi rompido anos depois. Hoje, em 2025, o Irã vive sob o comando do Ayatollah Ali Khamenei,
sucessor de Khomeini, com poderes ainda mais consolidados. O regime controla a imprensa, as eleições são supervisionadas por um conselho de clérigos e manifestações populares são duramente reprimidas. Mas há rachaduras. A juventude iraniana hiperconectada anseia por mudança. O assassinato de Mahsa Amini em 2022 acendeu a faísca de uma revolta. Milhares foram às ruas contra o uso obrigatório do véu. A repressão foi violenta, mas mostrou ao mundo que o Irã moderno não está em paz com a teocracia que o governa. E é aqui que voltamos à tensão com Israel, porque a radicalização do regime e o isolamento internacional só fizeram o Irã se tornar mais agressivo externamente. Em 2024, pela primeira vez, o país lançou mísseis diretamente contra o território israelense, alegando retaliação por ataques anteriores à sua embaixada na Síria. Israel respondeu com uma operação militar de larga escala e o mundo passou a temer que essa não fosse apenas mais uma escalada. Para analisar esse ponto de virada histórico, volto com o nosso convidado, o especialista em geopolítica, Urian Fancelli. Quero te ouvir sobre esse momento da história. O Irã era um país ocidentalizado, com tudo para seguir um caminho moderno. Por que a Revolução Islâmica foi tão irresistível para parte da população? E como esse processo interno se transformou em hostilidade sistemática contra Israel? Havia uma percepção por parte da população de que o regime iraniano ele estava se ocidentalizando rápido demais. Então isso acabou abrindo espaço, além da percepção de corrupção, de enriquecimento por parte do regime. Então isso abriu um espaço. Aí, falando especificamente do programa nuclear iraniano, ele começou ainda na década de 70, então sob o regime do Shah Mohammad Reza Pahlavi, com forte apoio dos Estados Unidos, inclusive isso é bastante irônico, no âmbito de um programa chamado Átomos para a Paz. E aí, depois, com a Revolução Islâmica, o programa ele sofreu uma pausa, mas ele foi rapidamente retomado na década de 1980, com o apoio de outros países, e aí a gente coloca Paquistão e China. Nos anos 90, já com centrífugas que foram adquiridas ilegalmente através de toda uma rede clandestina, o Irã passou ele deu passos concretos nesse enriquecimento de urânio. E aí isso começou a despertar já grandes preocupações por parte de vários países da comunidade internacional. Foi nesse contexto que começaram as investigações da Agência Internacional de Energia Atômica, que identificou falhas no processo de transparência e também na dimensão desse programa. E aí eu acho que o grande ponto de virada ele foi em 2015, quando o Barack Obama ele consegue negociar aquele acordo nuclear, com a ajuda também da União Europeia, da Rússia, da China, e esse acordo ele colocou limites que foram bastante rigorosos nesse programa de enriquecimento de urânio, até que, e aí olha que irônico, a gente fala dos Estados Unidos que começam a ajudar o programa nuclear iraniano, com aquele programa que eu mencionei do Átomos para a Paz, mas é em 2018 que os Estados Unidos também dão esse empurrão final para o aumento desse programa nuclear iraniano, quando o Donald Trump retira unilateralmente os Estados Unidos desse acordo, o que faz com que isso escale novamente. Então, desde então, os Estados Unidos eles foram progressivamente violando os limites daquele acordo nuclear, o que elevou o nível do enriquecimento, aumentaram o número de centrífugas, né? Até que chegou ao ponto que chegou, que o Irã ele tem mais de 400 quilos de urânio enriquecido a 60%. E não existe nenhum tipo de justificativa civil para o Irã
ter toda essa quantidade que seria o suficiente para produzir pelo menos 10, 15 bombas nucleares. Você vai entender como essa rivalidade se fortaleceu ao longo das décadas por meio de milícias, operações de inteligência e disputas por influência regional. Porque, ao contrário do que muitos pensam, Irã e Israel não travam uma guerra apenas com armas. Essa é uma guerra feita também de alianças invisíveis, sabotagens, discursos e guerra de narrativas. Mostramos como o Irã se transformou. Agora é hora de mostrar como esse novo Irã construiu uma guerra que nunca se declarou formalmente, mas nunca parou de ser travada. Desde o início da década de 1980, Israel e Irã estavam em conflito. Não uma guerra convencional, mas uma guerra de sombras, uma guerra por procuração. O conceito é simples, mas devastador. Em vez de atacar diretamente, você financia, treina e arma grupos que lutam por você. O Irã foi mestre nisso. Com a revolução consolidada internamente, passou a investir em expansão ideológica armada. A joia da coroa dessa estratégia foi o Hezbollah, uma milícia xiita libanesa criada nos anos de 1980 para combater a ocupação israelense no sul do Líbano. Com apoio financeiro e logístico de Teherã, o Hezbollah se transformou em uma força militar poderosa, com capacidade de lançar milhares de foguetes contra Israel. Ao longo das décadas, ele se envolveu em confrontos sangrentos como a Guerra de 2006 e hoje mantém presença fortemente armada na fronteira norte de Israel. Mas o Irã não parou por aí. Em Gaza, apoiou o Hamas, ainda que o grupo seja sunita, porque o inimigo comum era maior do que a divergência teológica. No Iêmen, financiou os Houthis, milícia xiita que passou a ameaçar o fluxo marítimo do Mar Vermelho e recentemente tem atacado navios ligados a interesses israelenses e americanos. No Iraque e na Síria, estabeleceu milícias aliadas dentro da estrutura estatal. E foi na Síria que o jogo subiu de tom. Com a guerra civil na Síria, iniciada em 2011, o Irã viu uma oportunidade. Passou a utilizar o território sírio como corredor de armas e base para suas forças Quds, a unidade de elite do IRGC. Israel, por sua vez, começou a atacar sistematicamente posições iranianas em solo sírio. Foram mais de 400 operações desde então, a maioria silenciosa, sem anúncio oficial, mas os sinais de uma nova fase começaram a surgir. Em 2023, um ataque destruiu o consulado iraniano em Damasco, matando altos oficiais do IRGC. O Irã prometeu resposta. Em abril de 2024, lançou um ataque com mísseis e drones contra Israel. A primeira ação direta com assinatura oficial. A resposta de Israel não foi apenas militar, foi simbólica. Foi a Operação Rising Lion, uma ofensiva aérea e cibernética de alta precisão que atingiu infraestruturas nucleares, centros de comando da Guarda Revolucionária e estações de radar iranianas. O ataque foi planejado em segredo por meses, com suporte de inteligência internacional e, segundo fontes da imprensa americana e israelense, com apoio logístico e técnico dos Estados Unidos. Urian, quero trazer você de volta agora. A gente ouve muito que Irã e Israel sempre estiveram em guerra indireta. Mas por que você acredita que essa lógica de conflito controlado, que durou 40 anos, rompeu agora? O que mudou nos bastidores para Israel optar por uma ação tão clara, assumida e de alto risco? 3 coisas para a gente lembrar. Primeira delas é que antes da Revolução Islâmica de 1979, o Irã ele tinha relações com Israel
Então havia inclusive voos de Teherã para Tel Aviv. É uma relação que ela é rompida apenas depois da Revolução Islâmica, quando esse novo regime ele coloca lá a demonização do Estado de Israel e coloca como um dos seus pilares a extinção desse Estado. Durante todo esse tempo, o Irã e Israel, eles viviam em guerra, só que era uma guerra nas sombras, era uma guerra indireta que acontecia justamente por meio daqueles proxies, daqueles grupos armados pelo Irã. Então, o que acontecia? Israel, sabendo desses objetivos iranianos de buscar a sua extinção, o que fazia? Fazia operações secretas. Então, muitas vezes ia lá, fazia uma operação para assassinar um cientista do programa nuclear ou algum general, alguma autoridade. Isso sempre acontecia, só que o Irã ele não respondia diretamente. Então ele parava, ele respirava fundo e, ao invés de atacar Israel diretamente, ele usava toda aquela raiva, aquela energia em armar e fortalecer aqueles grupos que, por sua vez, ameaçavam Israel. Então tudo isso muda, eu diria, em abril do ano passado, quando o Irã ele deixa isso que eu falei agora, isso que eu descrevi agora, do Irã armar outros grupos para que eles, por sua vez, atacassem Israel, é o que era chamado de paciência estratégica. Aí o Irã, ele pega, abandona em abril esse conceito de paciência estratégica e decide que, a partir de então, sempre que ele for atacado por Israel, ele vai responder diretamente. Então foi o que a gente viu e que acho que assustou bastante o mundo, que foram aqueles ataques em abril com diversos centenas de mísseis e drones iranianos contra Israel. Isso acontece novamente em outubro do ano passado, em outubro de 2024, e aí agora em junho de 2025, essa terceira leva de ataques diretos entre os dois países. Por que Israel decidiu fazer isso agora? Eu acho que, primeira coisa, é uma operação que ela foi planejada há bastante tempo, então é quase como se ela tivesse engatilhada já também, porque isso expôs, isso que foi feito lá, e eu não falo apenas dos primeiros bombardeios contra as instalações nucleares ou até mesmo os lançadores de mísseis, mas expôs a capacidade de infiltração da Mossad. É o serviço de inteligência israelense que fez algo que acho que vai realmente chacoalhar essa estrutura do regime iraniano, que foram os assassinatos seletivos. Israel conseguiu assassinar apenas no primeiro dia pelo menos 4 grandes nomes ali que eram quase que aconselhavam diretamente o líder supremo do Irã. E são pessoas que tinham uma relação muito próxima dele. Trata-se de uma teocracia, então as decisões elas são centralizadas nele, ele é aconselhado por algumas pessoas que podem eventualmente serem substituídas por outras, mas o vínculo de confiança não é o mesmo. A influência que essas pessoas substituídas têm não é o mesmo. Então acho que isso foi que acabou mostrando a maneira admirável, e não existe outra palavra que não seja admirável, como Israel conseguiu executar, sem fazer juízo de valor, mas o operacional disso tudo realmente é algo que sem precedentes, eu diria. Por que Israel decide fazer isso agora? Porque, primeiro, enxerga que o Hezbollah havia sido enfraquecido. Segundo ponto, existe dentro do regime iraniano uma crise interna estrutural. Era um regime que ele estava já há alguns anos sofrendo protestos internos, desde a morte da Mahsa Amini, uma menina que foi presa pela polícia da moralidade, morreu sob custódia dela porque aparentemente não estava usando o hijab, o véu islâmico, da maneira como deveria usar. Então isso desencadeou muitos protestos pelo país. A economia do país colapsada em grande parte pelas sanções internacionais, ou seja, havia ali uma sensação de legitimidade corroída por parte desse regime que estava enfraquecido. Aí
pelo fato da Agência Internacional de Energia Atômica ter perdido o controle da supervisão, era um cenário inédito desde 2015, o Irã, então, conseguindo produzir, como eu disse, mais de 400 quilos de urânio enriquecido a 60%. Um estoque total estimado de mais de 9 mil quilos de urânio enriquecido, incluindo mais 5 mil quilos a 5%, quase 300 quilos a 20%. O Irã, que impediu a verificação de atividades muito importantes desde 2021, como testes mecânicos de centrífugas, produção de água pesada, acesso a instalações e até mesmo a atualização de declarações técnicas. Isso tudo deu, de certa forma, uma legitimidade para Israel agir. Esse relatório que é tornado público e poucos dias depois Israel faz essas operações. Então acho que o cenário era esse, de debilidade interna e oportunidade para fazer isso em um momento no qual o país poderia ter legitimidade externa para atuar. Vale lembrar que oficialmente o Irã diz que não tem armas nucleares, mas documentos vazados por ex-agentes da Mossad indicam que, ao menos até 2015, havia planos ativos para desenvolver ogivas. A aproximação com a Rússia, o crescimento do programa balístico e a resistência à inspeção da Agência Internacional de Energia Atômica aumentaram a desconfiança em Tel Aviv. E nos bastidores, os generais israelenses já vinham defendendo a tese de que era preciso agir antes que fosse tarde. A Rising Lion, segundo fontes da Jerusalem Post, foi construída com base em 3 pilares: eliminar alvos estratégicos, enviar uma mensagem dissuasória à região e testar o apoio de aliados, sobretudo dos Estados Unidos. E aqui está o ponto crítico que vamos abordar a seguir: os limites desse apoio, porque nem sempre o que se diz publicamente é o que se negocia nos bastidores. E segundo fontes da inteligência americana, há linhas vermelhas traçadas por Washington para limitar até onde Israel pode ir, sem arrastar o mundo inteiro para uma guerra aberta. Os mísseis não foram disparados sozinhos. Por trás de cada coordenação de ataque, na Operação Rising Lion havia uma arquitetura meticulosamente desenhada, com papéis divididos entre as Forças Armadas israelenses, sua inteligência, embora ainda negado oficialmente, o suporte silencioso dos Estados Unidos. Fontes do Washington Post, da Reuters e do próprio Jerusalem Post afirmam que, semanas antes dos ataques aéreos mais pesados, reuniões de alto nível entre chefes do Mossad e da CIA ocorreram na Europa sob protocolos de confidencialidade máxima. O objetivo era claro: avaliar se os Estados Unidos tolerariam e até apoiariam uma ação israelense direta no coração do Irã. A resposta americana não veio por escrito, mas veio em forma de um acordo tácito. Israel poderia agir desde que respeitasse 3 limites estratégicos, as chamadas linhas vermelhas americanas. O primeiro: não atingir instalações civis nem centros urbanos. O segundo: evitar vítimas entre cientistas civis e técnicos ocidentais. O terceiro: não atacar diretamente alvos russos, chineses ou aliados próximos em território iraniano. Foi com base nesses limites que se desenhou o que analistas chamam hoje de arquitetura operacional da ofensiva. O Mossad, o braço de inteligência externa de Israel, foi responsável por levantar os alvos prioritários com o apoio de agentes infiltrados e tecnologia de vigilância
cibernética avançada. A IDF, Forças de Defesa de Israel, por meio da Força Aérea, conduziu os bombardeios com mísseis de longo alcance e drones stealth. A CIA, segundo fontes israelenses, atuou como mediadora de segurança entre Israel e outras potências, garantindo que as ações não cruzassem os limites da OTAN. A USAF, Força Aérea dos Estados Unidos, teria, segundo o Haaretz, ampliado o espaço aéreo e fornecido inteligência em tempo real por meio de satélites e drones de reconhecimento. O resultado foi uma ofensiva rápida, precisa e politicamente milimétrica. Mas mesmo uma operação limpa, cirúrgica militarmente, como essa, carrega o risco de escalar para algo descontrolado. Porque para o Irã houve humilhação nacional. Para seus aliados, como Hezbollah, Síria e grupos xiitas no Iraque, houve provocação. Urian, diante desse cenário, te trago uma pergunta fundamental. Os Estados Unidos ajudaram a viabilizar essa ofensiva, isso é claro. Mas até onde vai esse apoio? E o que acontece se Israel decidir ir além, cruzando as linhas vermelhas que foram negociadas informalmente? Sobre entrada direta dos Estados Unidos e como isso aconteceu, e se os Estados Unidos entrariam em algo maior, não é algo que está descartado, mas também não dá para a gente falar que é algo provável. Olha só, o Donald Trump, desde que ele se torna presidente pela primeira vez, ele surge com um discurso não intervencionista. Então ele é contra os Estados Unidos atuarem, participarem de operações em outros lugares do mundo, porque ele acha, ele ajuda a formar e a popularizar internamente nos Estados Unidos, dentro daquele movimento do MAGA, do Make America Great Again, que os Estados Unidos têm que olhar para dentro e não para fora. Então, havia até mesmo... há alguns exemplos disso. Então, esse ceticismo que o Trump ele apresenta em relação à OTAN, ao fato dos Estados Unidos não se comprometerem de maneira tão direta a apoiar os aliados ocidentais e os aliados europeus, é um exemplo disso. Ele tem essa característica. Até mesmo... um exemplo disso é todo esse ceticismo agora que existe em relação à OTAN. Muita gente enxerga que o fato dele exigir que os países da OTAN agora invistam 5% em segurança, 5% do PIB em segurança, não seria exatamente uma maneira de fortalecer a aliança, mas de criar um pretexto para eventualmente ele tentar retirar, com o apoio do Congresso norte-americano, os Estados Unidos dessa aliança. Isso não é algo que pode ser descartado, né? Até mesmo porque ele toma a presidência falando em anexar o Canadá, que faz parte da OTAN. Ele fala em fazer algum tipo de operação na Groenlândia também, que é parte da Dinamarca, que é um outro país da OTAN. Então ele chega aí com esse tipo de discurso. Agora, muita gente falou também que os Estados Unidos seriam ou que o Donald Trump seria um apoiador incondicional de Israel. Eu teria muito cuidado com isso. Eu entendo que existe sim uma percepção por conta da atuação do Donald Trump, tanto na retórica, ele dizendo que apoia Israel, quanto também na prática, quando ele no primeiro mandato resolve mudar a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém. É uma sinalização bastante importante que ele faz de um alinhamento. Só que, tratando-se, e aí é por isso que eu falo da OTAN também, tratando-se do Donald Trump, não dá para falar que ele vai ser um apoiador incondicional de qualquer país que seja, justamente por conta desse nacionalismo que muitas vezes acaba falando mais alto. Então eu vejo até que grande parte do que ajudaria a explicar por que ele resolveu fazer essas operações agora junto a Israel tá no fato dele precisar projetar força, porque
internamente ele não está conseguindo entregar aquilo que prometeu, não está conseguindo mostrar muitas vitórias, tanto é que ele deixa aquele discurso anti-imigração mais forte por conta disso, porque é algo que ele consegue controlar melhor do que outras coisas. Então, e ele não conseguiu também trazer a paz na Ucrânia. Ele falou que ia resolver isso em 24 horas, já são aí 5 meses de governo, tá longe de conseguir paz na Ucrânia. Então, como que ele poderia, agora e ainda antes da cúpula da OTAN, chegar lá nos Países Baixos para essa cúpula, junto com as lideranças dos mais de 30 países da OTAN, dando a percepção de que ele é um líder forte, depois de realizar uma operação dessas agora no Irã. Então ele fez um cálculo, ele viu que existiam riscos, mas que talvez pela fragilidade em que o Irã se encontrava, esses riscos compensariam. Então ele acaba atuando dessa maneira para projetar força, só que de fato havia o risco sim, dependendo de como o Irã respondesse, e foi uma resposta bastante controlada, fazendo ataques contra a maior base norte-americana no Catar, mas que não escalou. Isso não porque o Irã decidiu parar de produzir armas nucleares ou decidiu abandonar sua hostilidade em relação à existência de Israel, mas porque eu arriscaria dizer que o Irã ele volta para algo que ele abandonou em abril do ano passado. Ele volta a adotar a tática da paciência estratégica. Então ele tenta voltar a se reconstituir agora, para quando for o momento, quando ele tiver mais força, ele poder atacar o que ele chama de o pequeno Satã, que é o Estado de Israel. A história recente mostra que Israel já tomou decisões unilaterais antes, como os ataques ao reator nuclear iraquiano em 1981 e a instalação síria em 2007. Em ambos os casos, os Estados Unidos foram informados depois, não antes. A diferença agora é que o Irã não é apenas um alvo estratégico, é um pilar regional, e atacar o Irã envolve lidar com Rússia, China, Turquia, Índia e as novas coalizões do chamado Sul Global. E há ainda um elemento novo, a guerra de desinformação. Em paralelo aos ataques físicos, fontes de inteligência apontam que Israel e os Estados Unidos estão conduzindo operações de guerra psicológica no Irã, vazando informações seletivas, alimentando o caos interno, incentivando dissidências dentro do IRGC e da própria elite clerical. Os protestos internos, que já vinham crescendo desde 2022, ganharam força após os ataques. Surgem rumores de divisões nas Forças Armadas iranianas. Vídeos e mensagens anônimas circulam, sugerindo que altos oficiais estão questionando a liderança suprema. Na próxima etapa da nossa investigação, vamos mergulhar nesse lado invisível da guerra, onde não se explodem prédios, mas certezas. Porque para o Irã, o verdadeiro perigo pode não vir do céu, mas de dentro de suas próprias muralhas. Enquanto tanques israelenses cruzavam desertos e drones iranianos cruzavam fronteiras, um outro conflito já consumia o Irã por dentro. Invisível aos radares militares, mas explosivo em sua força simbólica. Esse conflito começou com o corpo de uma jovem de 22 anos, Mahsa Amini. Ela não empunhava armas, não discursava contra o governo, não fazia parte de movimentos organizados. Mahsa apenas existia. Era curda, iraniana e usava o véu islâmico de forma que a polícia da moral considerou inadequada. Foi presa em uma rua de Teherã em setembro de 2022 e morreu 3 dias depois, sob custódia. O governo alegou mal súbito, mas as marcas no corpo e os relatos de espancamento diziam outra coisa. O Irã havia acabado de produzir seu novo Marte e a faísca de uma revolta.
Sua morte provocou a maior onda de protestos no país em mais de uma década. Mulheres queimaram hijabs nas praças. Estudantes cortaram os cabelos em sinal de luto e resistência. O grito ecoou de Teherã a Paris, de Xirra a Nova York. Mulher, vida, liberdade. Mas essa não foi só uma revolta simbólica. Mais de 500 civis foram mortos, milhares presos, incluindo menores de idade. A estrutura de poder clerical tremia. Aiatolás viram muros pichados com seus nomes riscados. Delegacias viraram alvo e mesmo dentro das forças de segurança surgiram rachaduras. A juventude iraniana, conectada, educada e cada vez mais descrente, começou a transformar o medo em fúria. E esse ambiente instável não passou desapercebido por seus inimigos. O Mossad, a CIA, a inteligência do Golfo, todos acompanharam de perto essa implosão silenciosa. Porque no Oriente Médio, um regime fraco é um alvo mais vulnerável. Israel sabia que o Irã sangrava por dentro e que as defesas externas raramente resistem quando o centro começa a ruir. Urian, quando falamos de Mahsa Amini, estamos falando só de direitos das mulheres ou de um colapso muito mais amplo da legitimidade da República Islâmica? Em relação à repressão, acredito que ela tenha, assim, ajudado a tirar uma legitimidade desse regime que já estava sendo corroída há bastante tempo. Então, a população em si, grande parte, não está mais enxergando esse regime como um representante legítimo. E isso fica bastante visível quando a gente olha até mesmo para o novo presidente iraniano, que é o Massoud Pezeshkian. Ele não é considerado uma pessoa antissistema, até mesmo porque só pôde se candidatar às eleições quem fosse previamente aprovado pelo líder supremo do país, mas dentro daqueles que foram previamente aprovados e disputaram a eleição, ele era talvez aquele mais reformista, que estava um pouco aberto ao diálogo com o Ocidente e que estava que tinha uma propensão maior em aceitar a flexibilização desse autoritarismo ali, dessa repressão interna. Então isso já mostra que havia cada vez mais uma separação entre aquilo que o regime queria que fosse feito e aquilo que a população iraniana gostaria de ter no seu país. Sobre a repressão interna nos cálculos militares externos, eu acho que dependendo da maneira como o conflito ele é escalado, eu não acho que um regime que seja repressivo internamente vai necessariamente escalar uma guerra para fora. Mas eu acho que uma escalada militar externa pode ajudar com que haja mais repressão internamente. E esse é um receio do que possa acontecer agora. Isso porque, dependendo da resposta, como não foi o caso, tá? Mas se Israel tivesse feito operações, é óbvio que não dá para comparar o Irã com Gaza, até mesmo porque o tamanho do Irã, a gente está falando do país que está ali entre os 20 maiores países do mundo, com uma população de 92 milhões de pessoas. Mas se Israel tivesse sido muito agressiva nas suas operações e ter deixado muitos civis mortos, ficaram centenas de civis mortos, mas se fosse algo comparável a Gaza, a gente poderia enxergar um descontentamento popular maior, com as pessoas se incomodando mais com Israel do que com o próprio regime. As pessoas poderiam passar a culpar o regime pelo que estava acontecendo e logo o regime seria obrigado a aumentar a repressão para calar essas vozes dissidentes que iriam surgir. Então poderia haver um aumento da repressão com base em operações externas que escalaram uma guerra externa. Qual foi o papel da repressão interna nos cálculos militares externos? E a você que nos assiste, você conhecia essa história? Você sabia que milhares morreram por exigir o básico,
o direito de viver com dignidade. A guerra entre Israel e Irã talvez não tenha começado com mísseis, talvez tenha começado com o silêncio abafado de uma cela e o grito abafado de uma mulher chamada Massa. Há guerras que se vencem com tanques, outras com narrativas. A ofensiva Rising Lion não se limitou ao espaço aéreo iraniano. Ela também penetrou o coração da psicologia do regime dos ayatolás. Enquanto os alvos militares eram atingidos com precisão, outra frente silenciosa avançava, a guerra de informação. Fontes da inteligência americana e europeia confirmam que nos últimos meses houve um aumento substancial nas operações PSYOPs, Psychological Operations, ou operações psicológicas, voltadas ao Irã. O objetivo não era apenas militar, era simbólico e estratégico: minar a confiança da população no governo teocrático. Vídeos anônimos começaram a circular nos aplicativos mais usados por jovens iranianos. Eles mostravam desertores das forças de segurança, denúncias de corrupção entre clérigos de alto escalão e boatos sobre desentendimentos entre os comandos do IRGC, a Guarda Revolucionária Islâmica. Vazamentos seletivos também atingiram a imagem de estabilidade econômica do regime. Documentos publicados por veículos fora do Irã, como o Iran International e BBC Persian, revelaram que fundos soberanos estariam sendo usados para financiar milícias no exterior, enquanto a população iraniana sofre com inflação galopante, desemprego e cortes em subsídios. Um dos casos mais simbólicos foi a revelação de que uma operação israelense havia conseguido copiar todo o acervo interno de e-mails do Ministério da Defesa iraniano, incluindo troca de mensagens entre comandantes que mostravam dúvidas quanto à capacidade de resposta do país a um ataque aéreo de larga escala. Mas nem tudo veio de fora. A maior vulnerabilidade do Irã em 2025 parece estar dentro de suas fronteiras. Desde o assassinato de Mahsa Amini, em 2022, a juventude iraniana deixou claro que não quer mais viver de joelhos. Os protestos que começaram contra o véu se expandiram para demandas por liberdade, internet aberta, eleições justas e o fim do controle clerical. Há registros de que nos últimos meses militares de baixa patente se recusaram a cumprir ordens de repressão, especialmente nas províncias curdas e baluques. Especialistas chamam isso de fadiga do regime, quando o corpo começa a ignorar a mente e a estrutura de comando entra em colapso por dentro. Urian, nesse cenário quero te ouvir com franqueza. Você acha que estamos assistindo não só a um ataque militar contra o Irã, mas a uma tentativa coordenada de colapsar o regime por dentro? E se sim, até onde isso pode ir? Há realmente fissuras suficientes para derrubar a teocracia ou estamos diante de uma máquina que, apesar dos ruídos, ainda mantém controle absoluto? Israel, em determinados momentos, fala que o objetivo agora seria a mudança do regime. Em outros momentos fala que não. A mesma coisa acontece nos Estados Unidos. A gente vê o Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano, falando uma coisa, depois vai falar outra. Mas fato é que esses ataques eles foram sim um golpe bastante duro para o regime iraniano. E eu falo justamente daquele primeiro dia, principalmente. Assassinatos de 4 figuras muito estratégicas dessa hierarquia armada do país. Então, chefe do Estado-Maior, comandante da Guarda Revolucionária, o comandante de unidade de mísseis balísticos, o arquiteto do atual sistema de mísseis e drones iranianos. Então, desmantelar tudo isso de uma vez só
E isso, esses assassinatos seletivos, não tem como não falar que isso não ajuda a fazer com que o regime ele não trema. Mas ao mesmo tempo, você ter como objetivo a queda do regime, e que eu entendo como sendo legítima, tá? Você querer derrubar um regime que tem como objetivo de longo prazo o seu extermínio é válido. Eu acredito que seja válido. Então, mas dependendo do que vier depois, não resolve o problema. Porque existe o risco, ou existia o risco até então, de que se caísse o regime, e a gente não sabe o que viria depois. Então poderia, por exemplo, ser um novo regime militar formado por pessoas mais jovens, mas que lutaram recentemente em guerras na região. Então pessoas que ainda enxergam como objetivo de longo prazo o extermínio do Estado de Israel, poderia acontecer, que ainda tem como objetivo continuar com um pilar nuclear, que a gente pode falar com certeza que o programa nuclear iraniano ele não foi exterminado, pelo contrário, pode ter sido atrasado em alguns meses ou em alguns anos, mas o conhecimento ele está enraizado em toda a camada científica iraniana. Então, pode ser que eles reconstituam esse programa em pouco tempo e pode ser que agora eles tenham sido, inclusive, empurrados a cruzar aquela linha vermelha. Porque se até então o Irã ele usava essa ameaça de vou cruzar essa linha para ninguém fazer nenhum tipo de operação, pode ser que agora ele tenha decidido fazer isso e que de fato tente fazer isso de modo clandestino. Pode ser que agora, ou pode ser que com uma queda do regime, surjam diversos grupos jihadistas na região também. Então, nada disso garante a estabilidade. Mas eu entendo que pelo cálculo de Israel, que pode ter, sim, traçado a queda do regime com o objetivo final, fosse que qualquer coisa que viesse seria melhor do que o atual regime. Só que não tem como garantir. Uma coisa que a gente pode falar com certeza. Muito, muito dificilmente o que viria depois seria uma democracia liberal. Enquanto essas perguntas ecoam, o mundo observa sinais contraditórios. De um lado, o Ayatollah Ali Khamenei tenta mostrar firmeza, afirmando que o Irã responderá com fogo e fé. Do outro, imagens vazadas mostram reuniões internas tensas, com oficiais pedindo cautela e evitando uma escalada frontal com Israel, e muito menos com os Estados Unidos. E é aqui que o jogo se complica ainda mais, porque a guerra não é apenas entre dois países, é um campo minado, geopolítico, onde cada passo reverbera em dezenas de outras nações. E nesse campo, ninguém está neutro. Vamos revelar quem está ganhando com essa guerra e quem está perdendo. Dos tanques às bolsas de valores, dos drones aos corredores diplomáticos, porque toda guerra tem um rastro de sangue, mas também de poder, de contratos e de silêncio bem pago. Toda guerra tem aliados declarados e aliados envergonhados. E nesse novo capítulo do confronto entre Israel e Irã, o mapa das alianças é mais difuso e estratégico do que ideológico. O que está em jogo não é apenas religião ou território, é influência, petróleo, tecnologia militar e sobrevivência de regimes. Começando por Israel, seus principais aliados continuam sendo os países do Ocidente. Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e França reforçaram sua retórica de defesa à autoproteção de Israel contra ameaças existenciais. Mas nos bastidores há sinais de desconforto, especialmente em Washington e Bruxelas. Trump e os setores mais influentes do movimento MAGA transformaram o apoio a Israel em símbolo geopolítico e cultural. A Casa Branca não apenas endossou a Rising Lion, ela exigiu
articulou e compartilhou inteligência operacional. A aliança deixou de ser simbólica para se tornar tática. E mesmo quando o governo americano negou o envolvimento direto no primeiro momento, os sinais são inequívocos. Aviões de reconhecimento, consultores militares e a diplomacia do silêncio revelam uma parceria de ação, não apenas de discurso. Enquanto isso, países do Golfo, como Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, ensaiam uma aproximação com Israel por interesse estratégico. Temem o Irã, mas não querem romper totalmente com ele. Preferem ver Teherã enfraquecido, mas não colapsado, porque um Irã em caos significaria migração em massa, terrorismo regional e instabilidade nos preços do petróleo. Do outro lado, o Irã conta com apoios menos formais, mas não menos perigosos. A Rússia, atolada na guerra da Ucrânia, tem aprofundado sua aliança com Teherã, principalmente no fornecimento de drones e inteligência. Em troca, recebe apoio logístico e rotas alternativas para contornar sanções. A China, por sua vez, mantém seu habitual silêncio calculado. Publicamente pede moderação e diálogo. Nos bastidores, continua importando petróleo iraniano com desconto, desafiando as sanções ocidentais. Pequim não quer uma guerra regional, mas também não quer um Irã pró-Ocidente. Para Xi Jinping, quanto mais isolado o Irã, mais dependente ele se torna da China. E há ainda atores como Turquia, Catar, Venezuela e Síria, que orbitam o eixo iraniano por interesse político ou econômico. Mesmo que não assumam o apoio militar, colaboram com canais financeiros, narrativas e proteção diplomática. Mas a guerra não se trava apenas com tanques e aviões. Ela atinge a economia global. Desde os primeiros ataques, o preço do barril de petróleo subiu mais de 15%. O mercado teme que o Estreito de Hormuz, por onde passa 30% do petróleo global, seja bloqueado. E se os Houthis intensificarem os ataques a navios comerciais no Mar Vermelho, o impacto logístico pode ser ainda maior. Já há empresas redirecionando cargas para rotas africanas, aumentando o custo e o tempo de entrega de produtos. As bolsas de valores em Tel Aviv, Teherã e Nova York sentiram o impacto. Startups israelenses estão em alerta. Fundos árabes recuaram investimentos e o clima de risco afeta diretamente a inovação tecnológica, um dos pilares da economia israelense. Urian, é possível acreditar no cessar-fogo entre Irã e Israel? Esse cessar-fogo, ele está longe de ser uma paz eterna e garantida entre Israel e Irã. Muito pelo contrário, é muito provável que em breve haja algum tipo de ofensiva, seja independente do motivo que provoque essa nova ofensiva, pode ser pelo fato de que o Irã pode começar a estimular o terrorismo contra comunidades judaicas ao redor do mundo, como a gente já viu acontecer no passado, ou até mesmo Israel pode continuar com operações limitadas, tendo como alvo lideranças iranianas, o que poderia causar uma nova onda de retaliações. Então, motivos para esse cessar-fogo que é tão sensível, motivos para que isso seja interrompido não faltam. Não é possível falar em vencedores se a gente for falar dessa guerra como um todo do Oriente Médio, mas se eu tivesse que dizer no curto prazo apenas, no curto prazo entre Irã, Israel e Estados Unidos, eu diria que no curto prazo Israel sai em primeiro lugar, porque o Netanyahu consegue tirar o foco das críticas internacionais, então, ou pelo menos das críticas dos aliados tradicionais de Israel, países europeus principalmente, que deixam de enxergá-lo como um procurado pelo Tribunal Penal Internacional e passam a enxergá-lo
como o líder de um país democrático que está impedindo o surgimento de uma nova autocracia nuclear. E, ao mesmo tempo, ele consegue desviar novamente o foco interno, estava sofrendo muitas críticas, então sai ganhando agora. Não sabemos por quanto tempo ele vai conseguir manter isso, ele vai conseguir continuar lucrando em cima disso. Pode ser que tudo mude de um dia para o outro. O Irã vai tentar internamente vender tudo isso como uma vitória, mas externamente acho que esses ataques expuseram a debilidade em que esse regime se encontra. Estados Unidos, ainda não consigo dar uma resposta. Conseguiram dar um apoio bélico que todo mundo já sabia que os Estados Unidos tinham, uma demonstração de força que já era conhecida pelo mundo inteiro, mas por outro lado, os Estados Unidos mostraram talvez uma fraqueza diplomática, uma fraqueza na negociação que pode ser que não seja benéfico no longo prazo. Então eu daria talvez essa resposta. Enquanto alguns países lucram com o petróleo caro e outros se beneficiam de desestabilização ocidental, os povos seguem pagando o preço. Famílias em Tel Aviv dormem em abrigos. Jovens em Teherã somem após postar críticas ao regime. Crianças em Gaza continuam presas em meio a foguetes. E diplomatas em Genebra discursam sobre paz enquanto assinam contratos de armas em Abu Dhabi e Istambul. Enquanto o mundo tenta absorver os impactos da ofensiva israelense contra o Irã, nós encerramos essa investigação com mais perguntas do que respostas. E talvez seja exatamente aí que reside o papel do jornalismo que se propõe a investigar, a cavar fundo e não se contentar com versões oficiais. Neste episódio, mostramos como uma ofensiva militar aparentemente localizada está reconfigurando alianças globais, colocando potências em posições desconfortáveis, revelando rachaduras internas nos regimes envolvidos e, acima de tudo, expondo a fragilidade de um sistema internacional que se equilibra sobre ameaças, silêncios e conveniências. A Operação Rising Lion não foi apenas uma ação militar, foi uma operação cirúrgica, estratégica e simbólica. O alvo era o programa nuclear iraniano. Mas os efeitos colaterais atingem muito mais: confiança institucional, segurança nacional, estabilidade econômica global. E a pergunta que ecoa desde o primeiro míssil lançado até agora é: o que vem depois? Porque quando generais morrem, ministros desaparecem e cientistas são silenciados, o que se destrói não são apenas estruturas militares, é a espinha dorsal de um regime. E regimes, quando pressionados até o limite, podem tanto ruir quanto reagir com violência extrema. Por isso, a cada nova informação revelada, fica mais evidente que o Irã vive hoje um momento de encruzilhada histórica. Pode aprofundar sua repressão interna, se fechar ao mundo e buscar aliados dispostos a bancar sua retaliação. Ou pode, pressionado pelo isolamento e pela fragilidade econômica, ser forçado a negociar, repensar sua estratégia e abrir algum tipo de transição interna. A verdade, ninguém sabe. Nem em Teherã, nem em Washington, nem em Jerusalém. Por outro lado, Israel também não sai ileso. A tensão interna cresce e a política de autodefesa começa a ser questionada dentro da própria sociedade israelense. Uma guerra que exige vigilância total, suporte internacional contínuo e vigilância diplomática constante cobra um preço alto, até mesmo dos que vencem batalhas no curto prazo. E, no meio desse tabuleiro, está o cidadão comum, o jovem iraniano que teme ser convocado para a guerra, a mãe israelense que dorme abraçada aos filhos em um abrigo antiaéreo. A avó curda que já perdeu 2 netos para um regime que a considera subversiva.
o comerciante libanês que sabe que um drone disparado no sul do Líbano pode custar o teto de sua casa. E sim, também nós, que mesmo longe do epicentro, somos afetados por uma guerra que influencia o preço do combustível, a segurança digital, o futuro das relações internacionais. E é por isso que este episódio do IC News não termina com um veredito. Ele termina com um chamado para você que nos acompanha, continue buscando, continue questionando, continue rejeitando o óbvio e olhando para o que está por trás dos discursos fáceis. Porque é isso que nos torna livres, a capacidade de investigar, de confrontar, de não aceitar o silêncio como resposta. É por isso que pedimos, se você valoriza esse tipo de trabalho, se acredita que o jornalismo investigativo precisa existir e se fortalecer, considere se tornar um membro do IC News. Seu apoio é o que mantém esse projeto de pé. Curta, compartilhe este vídeo, ative as notificações e principalmente participe. Comente, questione, colabore. Hoje tivemos o privilégio de contar com a participação de Urian Fancelli, que nos ajudou a navegar pelas águas turbulentas da geopolítica, dos jogos de poder e das consequências que ainda não conseguimos prever por completo. E a você, Urian, nosso muito obrigado. Sua análise firme e lúcida foi essencial para dar profundidade a esse especial. Até a próxima e sigamos investigando.